Oi galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem interessante. Hoje eu vou ensinar para vocês alguns casos de fatoração. Aí você me pergunta, nunca ouvi falar nisso, o que é fatoração? Bom, fatoração significa transformar a soma e a subtração de expressões algébricas ou equações em um produto com fatores. Ah, não entendi nada. Então vamos lá. Em outras palavras, a fatoração seria simplificar sentenças matemáticas. Te convido a vir comigo. Vamos junto nessa? O primeiro caso de fatoração é o fator comum em evidência. Dado por esta fórmula, ax mais bx. Na verdade, não é uma fórmula, é uma representação algébrica. Qual que é a parte comum que você está vendo? Quando eu pergunto isso, qual é o número, a letra que se repete, tanto no primeiro monômio quanto no segundo monômio. Você percebeu que eu peguei o x, que seria o fator em evidência, coloquei ele justamente em evidência, e aí eu usei os coeficientes a e b dentro do parênteses. Por quê? Veja bem, olha só o que acontece. X vezes a é a mesma coisa que a vezes x. X vezes b é a mesma coisa que b vezes x. Ou seja, volta para cá. Então, o que é esse primeiro caso de fatoração? Seria uma maneira diferente de escrever esse número. Ax mais bx também pode ser escrito como x vezes a mais b. E aí, você aplicando a regra da distributiva, você consegue chegar lá no comecinho, no original. Aqui eu coloquei alguns exemplos com números, nós vamos deslinchar aí. Qual é a parte comum que nós temos tanto no primeiro monômio quanto no segundo monômio? Ah, está se repetindo o número 6. Eu tenho 6x e 6y. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar 6 vezes, porque o 6 está em evidência. A parte comum, a parte que se repete, está em evidência. Então, eu tenho 6 vezes, abre parênteses, x mais y. Ah, professora, eu quero ver se isso vai dar certo. Então, faz a propriedade distributiva. Vem aqui e vai ser, ó, 6 vezes x, 6x. 6 vezes y, mais 6y. 6x mais 6y. Próximo exemplo é 2ax menos 3bx. Vamos identificar a parte comum. A parte comum aqui é 2? Não. É a? Não. É x, ó. X pertence tanto a este monômio quanto a este outro monômio. Então, a parte que é comum, a gente coloca ela em evidência. X. X vezes, abre parênteses. Primeiro monômio, 2a. Menos, segundo monômio, 3b. Pronto, acabou. Só isso. Próximo, eu tenho cx ao quadrado mais bx. Parte comum, x. X em evidência. X vezes, abre parênteses. Primeiro monômio, c. Põe lá, c. Cx ao quadrado. Galera, se aqui eu tenho x ao quadrado, e aqui já tem um número x, que x ao quadrado é a mesma coisa aqui. X vezes x. Então, se já tem um x aqui, você concorda que precisa de outro x aqui ao lado de c? Seria a parte literal desse coeficiente c. Por isso que eu vou repetir de novo x, tá bom? Mais bx. Opa, já tem x aqui, então eu vou deixar o b sozinho. Ah, professora, então como vai ficar aqui? Só para a gente voltar lá no caso inicial, olha só como vai ficar. X vezes cx. É c vezes x, x ao quadrado. X vezes b é bx ou x vezes b. Que na multiplicação vale a propriedade aí comutativa, né? Se você tem b vezes x ou x vezes b, tanto faz. Propriedade comutativa, não importa a posição desses fatores. O produto aí vai dar o mesmo. Então, galera, aqui eu tenho o segundo caso de fatoração, nós vamos chamar de agrupamento. Aqui eu tenho um exemplo algébrico e a gente agora vai resolvê-lo. Olha bem para cá. Você tem ax mais bx. E aqui você tem AY mais BY. O que a gente vai fazer?
Qual é a parte comum que eu tenho tanto no AX quanto no BX? A própria letra X. Então, parecido com o primeiro caso, que é o fator comum em evidência, a gente vai colocar aqui, ó, X vezes A mais B, que é o primeiro caso de fatoração. Mas, aí aqui você vai ver a parte comum, que é Y. E Y vezes, abre parênteses, A mais B. Fez isso, agora nós vamos identificar a parte comum. Qual que é a parte comum tanto nesse monômio quanto nesse monômio? Né? Qual que seria a parte comum tanto nesse pedaço quanto nesse pedaço? Seria A mais B, A mais B. Essa é a parte comum. Você tem aqui, ó, X vezes A mais B, mais Y vezes A mais B. A mais B está se repetindo, tanto aqui quanto ali. Então, eu vou deixar o A mais B em evidência, porque é a repetição, e multiplico por quem? Por X mais Y. Só isso. Vamos fazer isso com números agora? Então, vamos lá, gente. Aqui você tem, mesmo caso, ó, você tem X e você tem Y. Vamos colocar em evidência o X e o Y. Por quê? Porque se repete tanto nesse monômio quanto nesse monômio. X vezes 2 mais 8. Mais, aí que você tem 2 mais 8. Y vezes 2 mais 8. Qual que é a parte comum? O que está se repetindo tanto aqui quanto aqui? O 2 mais 8. Então, aí a gente coloca o 2 mais 8 em evidência. O que mais? Vezes X mais Y. Prontinho. Olha só o que vai acontecer. Vamos lá. 2 vezes X. Vou colocar aqui, ó, só para a gente verificar. 2x. 2 vezes Y. 2y. 8 vezes x. 8x. 8 vezes y. 8y. Não era isso aqui que a gente tinha lá no começo? Então, você percebeu? O que nós estamos fazendo? A gente está fazendo o caminho de volta. Por exemplo, você está indo para a escola, depois você volta para casa. Você sai da sua casa e vai para a escola. Você sai da escola e vai para casa. Esse é o caminho de ida e tem o caminho de volta. Você está na escola e vai para casa. Você está em casa e vai para a escola. Então, galera, agora nós vamos para o terceiro caso de fatoração, que seria a diferença de dois quadrados. Eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. Tudo isso é igual a a mais b vezes a menos b. Quer ver como isso dá certo? Ó, se eu fizer a vezes a, eu vou ter a ao quadrado. Se eu fizer a vezes menos b, eu vou ter menos ab. O que mais? b vezes a mais ab. b vezes a ou a vezes b não é a mesma coisa? E aqui eu tenho mais com menos, menos b vezes b, b ao quadrado. Então, eu teria a ao quadrado menos ab com mais ab, zero. Porque quando você tem um número e o seu simétrico, aí eles se anulam. E menos b ao quadrado. Agora aqui eu vou usar um exemplo numérico, usando números ali como coeficiente 36 e 81. Vamos lá, então? Vamos começar, então. 36 é a mesma coisa que 6 vezes 6. Olha lá a dica. 6 vezes 6 não dá 36? Pois bem, 6 vezes 6 é a mesma coisa que 6 ao quadrado. 6 elevado a 2, que dá 36. E x? X ao quadrado não é a mesma coisa que x vezes x? E x vezes x não é x ao quadrado? Pois muito que bem. Então, 36x ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes x, abre parênteses, ao quadrado. Menos, acontece a mesma coisa com 81y ao quadrado? Acontece. Que número vezes ele mesmo dá 81? É 9? Então, vai ficar 9. 9. E y vezes y? Não é y ao quadrado? Então, é 9 vezes y, ambos ao quadrado. Pronto, ficou nesse formato? Você tem, então, um caso como esse, um caso na diferença de dois quadrados. Então, o que a gente vai fazer? Um caso como esse nos remete, né,
a fazer algo desse tipo. Como ficaria então? 6x ao quadrado, 9y ao quadrado, ficaria assim, galera. 6x mais 9y, o que mais? Vezes 6x menos 9y. Acabou. Esse é o terceiro caso de fatoração. Então, pessoal, esse é o nosso quarto caso de fatoração, que seria o trinômio quadrado perfeito. Vamos lá, então? Aqui eu tenho dois casos, seria a diferença e a soma. Então, se você tem a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, você está na diferença. E se você tem a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, você tem a soma. O que seria esse trinômio quadrado perfeito? Seria o inverso dos produtos notáveis, aqueles que você aprende lá no 8º ano. Então, se você tem esse trinômio, que seria um trinômio quadrado perfeito, logo você vai ter a forma fatorada a menos b ao quadrado. Que a fatoração é isso, ela simplifica sentenças matemáticas. Se você tem 9y ao quadrado menos 12y mais 4. Olha só que coisa simples que eu vou passar para vocês agora. 9y ao quadrado e o número 4. Que número vezes ele mesmo dá 9? É 3. Então, você vai fazer assim, olha. 3. Aqui já está y ao quadrado. Y vezes y é y ao quadrado. Então, se eu fizer 3y, tá bom. E se você fizer, como aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês da diferença, da subtração, então você copia o menos, que é esse daqui. É que número vezes ele mesmo dá 4. É 2? 2 vezes 2 é 4? Olha lá, 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Olha que simples. Então, todo esse número aqui, que é um trinômio, que eu tenho um monômio, outro monômio e outro monômio, é um trinômio, ele pode se resumir nisso, em 3y menos 2, tudo isso ao quadrado. Vamos para o próximo. Então, olha aqui, ó, 16x ao quadrado e 25. 16. Que número vezes ele mesmo dá 16? 4. Então, aqui eu tenho 4. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então, vou colocar só um x. Como é que nós estamos vendo o sinalzinho de mais? Nós estamos na soma. Aí você pode estar falando assim, e esse mais aqui não faz diferença? Não, não faz diferença, tá bom? Nesse caso da diferença e da soma, não precisa ficar de olho nesse mais. Somente no número, no sinal que vem antes aqui, ou se é menos ou se é mais. Então, você vai fazer 4x mais, que número vezes ele mesmo dá 25? 5. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, galera, essa é a forma fatorada desse trinômio. Então, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês em mais uma aula sobre fatoração. Eu sei que esse assunto é um pouquinho chato, mas calma aí, que vai dar tudo certo. Eu vou deixar meu e-mail na descrição. Se você tiver sugestões, dúvidas, pode falar comigo. Tamo junto, viu? Tchau!